Meus caros, estamos aqui novamente para ingressarmos em um novo episódio da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Para isso, eu peço a vocês que se recolham, que invoquemos o Espírito Santo para que ele nos ilumine, para que a graça atual invada os nossos corações, para que ilumine a nossa vontade e nos faça fortes em fazer aquilo que deve ser feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá? Meus caros irmãos, de volta aqui para contarmos mais um pouquinho da vida dessa Santa Teresinha do Menino Jesus. Hoje ela me abandonou, ela voltou para a igreja, mas eu tenho certeza que ela está aqui presente no meio de nós para passar a vocês um pouquinho do que aconteceu com ela nessa vida, para que nos inspiremos, para que vejamos que é possível ser santo, mesmo com as nossas fraquezas e com todas a nossa humanidade, né? A graça superabunda e, como dizia São Paulo, e nos faz fortes. Meus caros, hoje eu preciso contar para vocês da graça de Natal, daquela graça que ela obteve no Natal, em que ela teve uma transformação na sua personalidade, né? Que houve, na verdade, ali um evento sobrenatural. Santa Teresinha deixa a via ascética e passa a via mística, né? A gente vai contar quais são as consequências da graça de Natal e vamos hoje permear pela vida dela no Carmelo, né? Santa Teresinha entra para o Carmelo de Lisieux, se torna uma monja, mas será que foi fácil? Com quantos anos ela entrou para o Carmelo? Ela teve uma concessão especial, ela teve a ajuda de alguém. Isso tudo a gente vai saber a partir dessa graça de Natal, que realmente modificou a vida dela. Meus caros, a graça de Natal, para quem não lembra, para quem não assistiu os episódios anteriores, foi uma graça que ela obteve em que ela tem uma transformação, né? Ela deixa de ser aquela Teresinha infantilizada, diríamos assim, frágil, para se tornar uma Teresinha com uma fé mais ainda adulta, de forma a entender que só Deus basta e ter coragem para fazer o que viria a fazer futuramente. Ela, de fato, deixou para trás essas fragilidades. Bom, quais foram as consequências da graça de Natal, meus irmãos? A consequência principal, além dessa que eu disse a vocês, é a decisão dela de tornar-se uma carmelita. Ela queria tornar-se carmelita por só dois motivos. O primeiro é para salvar almas, para que os pecadores se convertessem e conhecessem Nosso Senhor. E o segundo é para rezar pelos sacerdotes. Bom, mas aí ela tinha um problema que era o seguinte, ela tinha somente 14 anos. Somente 14 anos. E, meus caros, a realidade era, ela estava com duas irmãs no Carmelo, Marie e Pauline, e essas irmãs não acompanharam os episódios decorrentes da graça de Natal, que a fizeram um pouco mais, a transformaram na Teresa, que nós vamos ver daqui a pouco, e a fizeram ter uma firme decisão de entrar para o Carmelo. Quando ela manifesta essa sua decisão, de fato as irmãs ficam meio receosas, ela já queria entrar para o Carmelo aos 15 anos, aos 14 anos.
e ela entende que é uma decisão madura. Seu pai, então, concorda com a sua decisão. Olha que importância, meus irmãos, nós termos pais santos, que entendem a vocação dos filhos. Porque certamente aqueles que não entendem a vocação dos filhos prestarão contas ao Senhor. Aqueles que impedem os filhos de se dedicarem a Deus prestarão contas violentas com o Senhor. De modo que seu pai, né, São Martin, entendia a sua vocação, mesmo que aquilo doesse muito nele. Ele já estava começando a ficar doente, ele já estava num estado em que já demandava um certo cuidado, e então ela teve essa decisão. Muito bem, conversou com o responsável pelas monjas, que deu o seu parecer, que era um padre, que deu o seu parecer contrário, achou que ela era muito nova para entrar no Carmelo, mas a Madre Superiora e suas duas irmãs disseram sim, né? Ela tem condições, ela queria muito, a Madre principalmente, que Teresinha entrasse para a vida no Carmelo. Então, o que eles fizeram, meus irmãos? Tiveram essa negativa pelo diretor espiritual e, então, ela tomou uma decisão. Ir para Roma pedir ao Santo Padre para que ele permitisse seu ingresso no Carmelo. Meus caros, sim, Santa Teresinha embarcou nessa viagem, né? Era uma viagem de turismo, né, entre algumas pessoas da cidade, e ela foi juntamente com São Martin para Roma para falar com o Papa. Assim que viu o Santo Padre, manifestou a sua vontade de entrar no Carmelo e pediu a ele sua autorização. O Santo Padre, muito prudentemente, já responde, Leão XIII, né? Que grande Papa! Responde a ela o seguinte: peça ao seu bispo local, faça o que as autoridades gostariam que você fizesse. Entendendo que, obviamente, ele era o romano pontífice, ele podia dar a autorização que ele quisesse a ela, mas ele entendia que era necessário um aval dos superiores. Bom, Teresinha volta um quanto meio que frustrada dessa viagem, no sentido de que não tinha obtido o sim que ela tanto gostaria, mas confiava em Deus e na vontade de Deus e na hora de Deus. O que nós não fazemos, nós não confiamos na hora de Deus. Meus irmãos, nós queremos, que nem crianças mimadas, que Deus nos dê aquilo na hora que a gente quer. A gente não entende, se revolta, muitas vezes como um pai que não dá um veneno a um filho. Deus sabe mais do que a gente, Ele não vê só o agora, Ele vê o antes e Ele vê o depois, meus irmãos. De modo que Ele jamais daria para a gente alguma coisa que não nos fizesse bem. De forma que aquela graça que você está esperando, aquele pedido que você fez a Nosso Senhor, faça como Santa Teresinha do Menino Jesus, meus irmãos. Se conforme com a vontade de Deus. Fala, Senhor, hoje o Senhor ainda não me deu essa graça, mas eu peço que se amanhã for possível e se for da tua vontade, que eu a obtenha amanhã. Isso é de suma importância. Muito bem, meus caros, ela volta, mas ela fica um tanto quanto triste, porque né, entende que só vai conseguir entrar no Carmelo aos 18 anos. Mas tem uma nova ideia inspirada por sua irmã, que é ir até o bispo local e pedir para ele para que entre no Carmelo, meus irmãos. E pasmem, o bispo a autorizou. E assim, ao contrário do diretor espiritual, que ficou até bravo com as monjas, Santa Teresinha ingressa no Carmelo. E aí ela ingressa no dia 9 de abril de 1888. Ela já cruza aquelas portas com 15 anos, meus irmãos, 9 de abril de 1888.
lá a esperavam 2 irmãs. Bom, aí vocês falam, poxa, que vida bonita, que vida agradável de Santa Teresinha. Não, vocês estão totalmente enganados. Esses santos, eles nos provam e nos mostram o que hoje o Monsenhor Gomes falava no sermão aqui na Ordem Terceira, que seguir a Cristo é tomar a cruz. Santa Teresinha, quando começa o postulantado, vocês percebem que entrando no Carmelo, já ela começa a ser atormentada por todas as cruzes que vocês podem imaginar. Atrás do claustro, priora? Sim, atrás do claustro, principalmente atrás do claustro. Meus caros, ela deixa um pai, lógico, estava com a sua irmã Celina, estava com a sua outra irmã, mas ela deixa um pai debilitado. E logo de cara foi motivo de críticas absurdas pela sociedade da época, que falava, nossa, vai entrar tão cedo, vai abandonar o pai doente. 3 irmãs dentro do convento com o pai doente lá fora. Já foi objeto de maledicência. Quantos de nós não somos objetos de maledicência? Quanto não falam de nós, meus irmãos? Quanto as pessoas não nos maldizem, não contam inverdades, não nos julgam? Principalmente aqueles que querem se esconder atrás de algum defeito, que quer colocar máscara de virtude, e aí, para não ter o seu defeito mostrado, ou melhor, apontado, ou corrigido, mesmo que seja de maneira fraterna, coloca a máscara de virtude e aponta o dedo para o outro. Né, meus irmãos? Foi assim com Santa Teresinha. Ela já entra nesse cenário. E mais uma coisa que eu quero contar para vocês, que eu acho importantíssimo. E aí, bem dirigido para os irmãos terceiros, né, que estão acostumados com o ambiente de claustro, né, estamos acostumados a viver pouco, mas em sociedade. A Ordem Terceira, para aqueles que ingressaram nesse caminho, é o lugar onde a gente vai se santificar. É o lugar que Deus escolheu para a gente, além do seio da nossa família, para nos santificarmos. Assim como Deus escolheu para as monjas o claustro, para que elas se santifiquem e convertam muitas almas e santifiquem muitos sacerdotes. Né? Essa era a missão de Santa Teresinha. Bom, mas voltando a essa questão, Santa Teresinha, meus caros, era uma menina de uma classe média, né? Eles não eram riquíssimos, mas eram bem de vida. De modo que a gente poderia até ver que ela era poupada de muitos trabalhos. Né? Em casa, as suas irmãs maiores faziam os trabalhos, etc. Então, ela poderia ser vista pelas outras monjas como uma pessoa mimada, uma pessoa que não saberia fazer os trabalhos no claustro, que não se dedicaria bem aos trabalhos cotidianos, porque nunca os havia praticado. Porque, principalmente pela sua tenra idade, ela era moça, menina, né? As irmãs mais velhas se ocupavam, muitas vezes, dos afazeres domésticos, da casa, etc. Então, ela já foi recebida no claustro com essa perspectiva de uma menina mimada, de uma menina que precisava tomar um choque do que era ser uma verdadeira serva de Deus, o que era servir. Então, ela já foi, as pessoas já receberam, as monjas já receberam ela com 4 pedras, meus irmãos, entre aspas, né? 4 pedras veladas. E mais um detalhe que eu acho importante. Muitas monjas, obviamente, tinham inveja da vida que ela tinha, porque não eram abastadas, elas eram meninas inteligentes, né? Bem preparadas religiosamente por um pai e por uma mãe santa. Elas realmente, né, não só pela questão pelo fato de terem um nível social, mas eram meninas preparadas.
Isso causava o quê? Desprezo em algumas, inveja em outras. Infelizmente, irmãos, né, é outra grande realidade. Os irmãos, eles costumam invejar os dons dos outros. Falam, se eu tivesse aquele dom, eu poderia fazer aquilo para aquela pessoa, aquilo outro para aquela pessoa, mas eu lamento que eu não tenho esse dom. Muito bem, meus irmãos, você está lamentando que Deus não te deu esse dom. Você está dizendo que você sabe mais do que Deus. Ele deu para o seu irmão aquele dom, mas de repente ele te deu um dom que você está enterrando. Por quê? Porque você não estuda para aprimorá-lo. Esse que é o grande problema das pessoas que invejam as outras, porque elas nunca reconhecem que invejam. Essa é a primeira questão. Elas, por causa disso, elas maldizem as outras pessoas, porque elas dizem, elas têm tudo e eu não tenho nada. Uma outra grande mentira, porque ela tenta Deus. Ela está dizendo para Deus, o Senhor deu todos os dons para aquela pessoa e não deu para mim, o que é uma inverdade. Deus não fez um DNA igual para ninguém, meus irmãos, no mundo. Todos nós somos diferentes, todos nós temos dons diferentes, graças a Deus, né? Um sabe cantar, o outro não sabe, um sabe tocar, o outro não sabe, um é bonito, o outro não é, um é inteligente, o outro não é, e um é tudo. É aquela história dos evangelhos. Deus dá o talento para aqueles que produzem frutos para Deus. E aquele que não produz frutos, mesmo recebendo um talento, Deus toma e dá para outro. Meus irmãos, a gente precisa entender isso, que isso é muito sério. Santa Teresinha, ela é fantástica porque eu quis contar essa vida dela, esse programa quis estender a vida dela para tirar cada lição de sua vida, que assim, meus irmãos, daria uns 3 capítulos. Bom, continuando, e o que as monjas fizeram com Santa Teresinha? E a coisa foi grave, né? Era muito burburinho, era muito disse que me disse, eram coisinhas, né? A vida dela não foi fácil. Mas ela teve uma decisão quando ela entrou no claustro, meus irmãos. Sabe que decisão? De ser santa, de se submeter, de ser obediente aos seus superiores. Porque a obediência não é imposta. Né? Equivocam-se aqueles que falam, olha, aquela pessoa quer impor a obediência. Não, a obediência é própria de um carmelita, ninguém impõe nada. Ninguém impõe nada. Ali, se você pegar o Carmelo naquele instante, a gente tinha uma madre priora, depois a gente tem a própria irmã dela sendo priora. Né? Há uma alternância de pessoas que são responsáveis, porque Deus quer assim, ninguém impõe nada. E a obediência é irrestrita. Bom, e ela sofre um pouquinho, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, eu contei alguns episódios para vocês no Momento Pequena Via, que vai ao ar, né? Que a gente tira pequenas lições de Santa Teresinha e a gente joga para as pessoas terem oportunidade no dia a dia de terem contato com ela, aqueles que não veem o programa. E Santa Teresinha, a Madre Superiora, era uma pessoa extremamente austera. Ela tinha lá pelos 54, 56 anos, quando Santa Teresinha entrou para o Carmelo. E ela fazia Santa Teresinha se submeter a uma extrema humilhação. Sabe qual é, meus irmãos? Toda vez que Santa Teresinha chegava para pedir alguma coisa para ela, ou para falar alguma coisa com ela, Santa Teresinha tinha que se ajoelhar e beijar o chão. Aí eu pergunto para vocês, quantos de nós entenderíamos isso? A Madre Priora é uma carrasca. A Madre Priora, nossa, essa mulher não é de Deus. Nossa, ela fazia isso com Santa Teresinha. Meus caros, Deus se utiliza daquilo que nos parece mal para um bem. Santa Teresinha vem após, quando conta a sua vida no postulantado, dizer que foi a melhor coisa que a Madre Priora fez por ela, porque ela entrou no Carmelo entendendo que era humildade, sabendo que precisava ser humilde. E a Madre, evidentemente, que gostava dela, mas queria testá-la. Por quê? Porque ela tinha uma fama de mimada, família abastada, irmãs inteligentes, ela também era muito inteligente, muito capacitada. Para vocês terem noção,
ela ingressa no, já vou contar um pouquinho, mas ela me adiantando, no noviciado lendo São João da Cruz, que era considerado, primeiro, um santo espanhol, pouco lido dentro do Carmelo, porque é um santo teólogo, meus irmãos, é um santo difícil de ter acesso, de entender a leitura. Ela começa lendo o cântico espiritual, né? É muito forte. Então, esse contato de Santa Teresinha com São João da Cruz, que eu vou narrar no noviciado, esse contato determina quem ela será e sua doutrina da pequena via. Ela chupa, tira muito da doutrina de São João da Cruz. Ela é muito inteligente, meus caros. Muito bem. E eu gostaria de falar uma coisa, só para falar do postulantado, eu gostaria de falar uma coisa para vocês, que quando eu falava do Castelo Interior, eu propriamente falava a vocês, meus caros, eu tenho mais identidade com Santa Teresa do que com Santa Teresinha, apesar de Santa Teresinha ter sido a minha santa de juventude, né? Porque as pequenas coisas, de fato, elas me violentam, né? São mais difíceis para mim, né? Mas depois eu vi a grande besteira que eu disse, meus irmãos. Eu vou dizer por quê? Porque a priori, primeiro, não é capaz de grandes coisas. Só Deus, através da graça, é capaz de grandes coisas, né? E nem das pequenas. Santa Teresinha, então, nos dá a solução de sermos santos no dia a dia. É difícil essa solução, como apavora a priora, deve apavorar muito de vocês. É uma solução difícil. Hoje não vou responder à minha mãe, não vou responder ao marido, vou engolir a seco, vou ser humilhada e ficar quieta, não vou retornar com aquilo que na verdade é o que nós deveríamos fazer. Todos nós que somos cristãos, não vamos dar a outra cara, a outra face. Mas ela perpetua aquilo como um caminho seguro para a salvação, porque ela diz, nós não somos absolutamente nada, nada vem de nós, tudo que é de bom vem de Deus. Então, se nós somos nada, a gente tem que caminhar nas pequenas coisas, a gente tem que tentar se esforçar nas pequenas coisas, né? Porque mesmo nas pequenas a gente vai ter dificuldade, mas nos esforcemos nas pequenas coisas. Então, essa é a grande lição que essa santa nos dá, né? A gente vai entrar mais tarde na infância espiritual, na doutrina dela, eu juntamente com as monjas carmelitas, e a gente vai entender o seu pensamento, o seu raciocínio. Mas vamos voltar para o postulantado. Meus caros, então ela entra para o Carmelo e aí ela tem uma notícia, que é a seguinte: sua profissão, sua entrada, né, para o Carmelo foi adiada em 3 meses. Por conta de alguns episódios que estavam acontecendo, a Madre Priora entendeu melhor adiar a entrada e o padre também estava bem nervoso, o superior, que não queria que ela entrasse. Pra vocês terem noção, quando ele soube, melhor dizendo, quando ela entrou para o postulantado, no dia que ela entrou, o que acontece? Ela é vestida de noiva, né? E ela entra no claustro vestida de noiva, né? Depois ela tira o vestido de noiva e coloca, né, no postulantado um vestido, não o hábito. O hábito ela só vai usar a partir da tomada de hábito, que é no noviciado. É um vestido azul com uma manta branca e um chale branco e como se fosse uma boina azul. Santa Teresinha passa o noviciado vestida assim, né? Mas ao entrar, uma alegria profunda da família, lógico, uma tristeza do senhor Martin, por um lado, entregava uma filha para Deus, mas por outro, perdia a sua convivência, né? Quase que ele não pôde ir à entrada dela, porque estava doente, mas as irmãs conseguiram levá-lo. E ela queria muito, né? E meus caros, ela teve uma tristeza logo que ela entrou. O padre virou e disse para a priora, vocês vão ver só o que vai acontecer com essa menina nessa idade dentro do Carmelo. Quer dizer, ela já toma uma chapuletada desde a hora que ela entra, o padre numa má vontade de recebê-la, a priora em festa, as pessoas em festa, e assim foi sua entrada no postulantado.
dia 9 de abril. Eu quero ler para vocês, eu gosto de ler muito alguns trechos das narrativas, mas eu quero ler para vocês o seguinte. Ela fala: senti o meu coração bater com tal violência que me parecia impossível avançar. De fato, era uma noiva que se dirigia ao altar, ao seu Cristo. Eu avançava, contudo, perguntando-me se não iria morrer pela força dos batimentos do meu coração. Meus caros, é lógico que você que está aí do outro lado não é monja, acho que poucas monjas vão poder ver esse vídeo, mas alguém de vocês já teve uma experiência do sacramento do matrimônio. A sensação é absolutamente igual, né? Você sente o seu coração bater por aquela pessoa que, na verdade, sobrenaturalmente é o seu Cristo. E o que acontece com ela? Ela caminha para o Cristo e os batimentos são fortíssimos. No interior, depois ela narra: diante da porta de ferro que dá entrada à clausura, solicita a bênção do Pai e ele, comovido, a abençoa. Os ferrolhos são afastados e a pesada porta se abre. Do outro lado, as carmelitas com os véus negros abaixados aguardam a nova postulante. Isso aqui é na entrada, tá bom? No Carmelo. Teresa dá o último olhar ao pai e aos familiares, com passo firme e com a alma em paz caminha para dentro. Meus caros, quando ela é recebida, né, isso na recepção, eles começam a cantar o Te Deum. Imagina as monjas cantando um Te Deum. Apresento-vos como representante do Senhor Bispo essa criança de 15 anos que vós quereis que ingressasse no Carmelo. Olha o que o padre fala. Desejo, esse era o cônego de La Trotte, tá? O nome dele. Desejo que ela não traia vossas esperanças, mas lembro-vos que se vier a acontecer o contrário, vós sereis as únicas responsáveis. Um silêncio total na comunidade.